Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos dar prosseguimento na lição do dia 4 de agosto, que tem como tema o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Remissão significa resgate da família. Irmãos, a família é a instituição divina por natureza. Depois da criação do homem, a segunda maior obra de Deus foi a família. Então, a família é a base de tudo. Ela é a base da sociedade onde nós vivemos e, especialmente tratando da igreja, ela também é a base da igreja. A importância de termos famílias consolidadas, famílias tementes a Deus, homens e mulheres que deem testemunho para seus filhos, porque o maior exemplo para meu filho, para minha filha, somos nós mesmos. Então, se nós temos famílias fortalecidas, consequentemente, nós vamos ter uma igreja sadia. Infelizmente, hoje, no nosso meio, que não era para ter isso, nós estamos sofrendo com um índice muito grande de divórcio, onde se divorcia hoje por qualquer motivo. Qualquer motivo é suficiente para não viver mais com meu esposo, com a minha esposa. E a importância desse tema é muito grande. Por quê? Porque uma família que está com problema, consequentemente gera filhos com problemas. Eu não sei, segunda-feira eu estava lá no culto da Assembleia Geral e eu vi 3 jovens com depressão. A gente foi observar, conversando depois com alguns irmãos que estavam lá, os 3 jovens sofrendo com problemas familiares. Pai tem problema com bebida e assim vai. Então você vê como a importância da família para nós. O casamento entre Boaz, segundo ponto, o casamento, acho que o primeiro ponto os irmãos já falaram, né? O compromisso de Boaz com Ruth, no lugar da bênção. Os irmãos já falaram, quer dizer, Ruth teve oportunidade após a morte do seu esposo em tomar o rumo que quisesse na sua vida, mas ela foi obediente e por causa dessa obediência, ela foi abençoada com o casamento. Né? Então, isso é muito importante entre homem e mulher que tenha essa obediência, cada um sabendo o seu papel. O homem como cabeça, a mulher, como o mundo não entende, como submissa, mas não é uma submissão de exercer um papel inferior, mas um papel igual ao homem. Porque cada um tem sua função para exercer. Né? O homem não pode deixar de exercer o papel que cabe a ele, consequentemente, a mulher não pode deixar de exercer o papel que cabe a ela. Amém? Então, é por isso essa importância de sermos obedientes. Não é porque eu sou o marido, sou o sacerdote da casa, que eu tenho uma autoridade superior. Foi a autoridade constituída por Deus para o homem, mas para administrar. Comparação que se faz a Jesus com a igreja. Então, veja o papel que o homem tem perante a família, de cuidar bem da mulher, tratar bem a mulher. Estávamos falando agora há pouco, ao homem não cabe, nós sabemos que as mulheres têm uma carga de trabalho muito grande. Então, quantos homens não chegam em casa e não ajudam a mulher? Certa vez, pastor, eu brincando com os meus auxiliares lá do ponto de pregação, eu disse, olhei para eles, vocês querem pregar bem, com unção, com autoridade? Aí, sim ou não? Eu disse, sim, começa a lavar louça de casa. Vocês vão ver a autoridade que Deus vai lhe dar. Entendeu? Então, mas é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Né? Homem chega de casa, cansado, lógico, passa o dia todo trabalhando, assiste uma televisão e a mulher fica cuidando de filho, correndo para um lado, para o outro, lavando coisa, cozinhando.
Então, é obrigação dela, mas não é pelo fato de ser obrigação da minha esposa que eu não vou também ajudar. Amém? Segundo ponto, o casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente com Noemi havia dito: sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Irmãos, o homem como autoridade da casa, cabe a ele, a essa liderança, tomar as medidas cabíveis e necessárias que forem para o bem-estar da sua família. Por exemplo, o pai, ele deve sempre estar vigiando a sua família, guardando, vendo, por exemplo, os filhos. Hoje nós temos filhos crentes, amém? Mas eles vão para o colégio, eles têm redes sociais. Quem são os amigos que frequentam a sua casa? Quem é a pessoa que você está deixando a sua filha ou seu filho ir dormir na casa dele? Para você ver, os crimes sexuais, 99% das vezes acontecem dentro de quartos, onde só tem a vítima e o agressor. Eu vou contar aqui um testemunho que uma autoridade eclesiástica, que não é protestante, é de outra religião, jurou de pés juntos, dizendo que, olha, fulano de tal não estuprou a criança. Aí eu disse, é mesmo? É. Depois que fiquei sabendo, infelizmente essa autoridade religiosa de outra religião, ela estava sendo coagida pelo agressor, se falasse qualquer coisa, iria sofrer um problema. Então nós devemos ter muito cuidado, o homem principalmente deve, eu costumo falar, o homem deve vestir a autoridade que Deus lhe deu. Esse é um papel que cabe ao homem. Quando a Bíblia fala a mulher é o vaso mais frágil, não é aquele vaso mais frágil. Vocês já observaram que o vaso mais precioso é o mais frágil? Você pegar um vaso de vidro, mas você pegar um vaso de um material muito, que eu esqueci, estou tentando lembrar o nome agora, que ele é tão frágil, se você gritar muito alto, ele se racha. Ele é mais caro do que o de vidro. Por quê? Porque ele é mais importante. É assim que o homem tem que fazer também, cuidar da família. E, infelizmente, a gente está deixando a segundo plano esse tipo de coisa. O homem, ele está apenas se atendo ao que a minha obrigação é prover a minha família. Eu estou trazendo feijão, arroz, eu estou pagando a luz, mas não se resume a isso. É importante, é função minha? Sim. Foi Deus que mandou? Sim. Agora, mais importante, irmãos, é o cuidado que o pai deve ter com sua família. Certa vez eu já preguei lá no ponto de pregação que o homem, ele deve investir com seus filhos, sabe em quê? Em memórias. Hoje, esses jovens querem telefone da moda e tal. Se você der um telefone da moda X, daqui a 6 meses ele vai querer outro, porque já lançaram outro. Agora, se você investir em memórias com o seu filho, vai passar 10, 15, 20, 30 anos. Talvez eu vou morrer e a minha filha vai lembrar, tal dia eu estava com meu pai fazendo isso. Invista em memórias. Investir em momentos que tragam fortalecimento para a sua família. Qual é uma das coisas que nós devemos fazer? Trazer para a igreja. Imagine só,
Um pai, uma filha, vai falar com seu pai e quando abre a porta do quarto, ele está de joelho orando. Ou ele está lendo a Bíblia. Ele está evangelizando. Amanhã depois ele pode até desviar, mas ele vai lembrar, meu pai não era assim. Minha mãe não era assim. Então nós devemos investir em memórias com os nossos filhos. Colocar como prioridade a questão econômica. Eu gostaria de ratificar. É importante, porque ninguém vive só de amor. A verdade é essa. Mas nós devemos investir em memórias com os nossos filhos. Para que nós tenhamos filhos fortes. Meu sobrinho de 16 anos de idade teve depressão. Eu perguntei para ele, por que, meu filho? Porque a namorada dele não quer mais com ele. Chamei meu irmão. Meu irmão só vive de trabalho. 24 horas, de domingo a domingo, trabalhando. Fiz, tu tem uma vida financeira boa. Tu está perdendo teu filho. E o que é que teu dinheiro está servindo? Para nada. Quando eu até falei, ele não é crente, eu disse, o dinheiro que Deus está te dando, porque tudo é de Deus. Ele está te abençoando para que tu invista na tua família. Fortaleça os laços da tua família, do teu filho e da tua filha. A minha sobrinha, hoje faz medicina no Paraguai, eu disse para ele, uma menina de 18 anos, ter 3 colegas, está errado. Tem algo de errado. Ela mora em Bacabal. A menina, para ir de casa para o Armazém Paraíba, tinha que ir só com o pai ou com a mãe. Está errado. Eu disse para ele, para que está servindo esse dinheiro? Comprar carro novo, casa com piscina e tudo, não está servindo de nada. Tu vai perder teus filhos para... Hoje é uma namorada, amanhã eu espero que não, é a droga. Então, nós devemos fortalecer memórias com os nossos filhos. Porque quando você fortalece seu filho com memória, fortalece o caráter, a mente. E foi isso que Boaz fez. Ele tomou a atitude. Então, algo que nós devemos ter, principalmente os homens, é atitude. É vestir realmente calça de homem. É responsabilidade do homem. É responsabilidade minha. Tem filhos passando por um problema, o que é que vai dizer? Vai lá, a mulher vai lá resolver. Não, é você, homem, que tem que ir lá resolver. Sua filha está namorando, está se engraçando, sei que você sabe, o homem sabe disso. Está se engraçando, minha filha, quem é esse rapaz? Quem é a família desse rapaz? Eu lembro que minha mãe, a primeira coisa que ela dizia, meu filho, quem é o pai e quem é a mãe desse rapaz? Então, são coisas básicas que nós temos que vigiar. Por exemplo, um exemplo aqui muito banal, simples. Quantos dos nossos filhos tomam a bênção a pai, mãe, avô e avó? É pouquíssimos. O que é que falta? Meu filho, venha cá, pegue. Pegue no braço do seu filho, peça a bênção para a sua avó, peça a bênção para o seu avô, me dê a bênção de manhã. Então, são coisas básicas que nós não estamos vigiando. Amém? Segundo ponto, resgate, a lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato de providência divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou os homens importantes da cidade para testemunhar o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento, sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Ou seja, a gente vê aqui a prioridade desse homem. Qual era a prioridade dele? A terra. Ele queria ter a terra, mas não queria
o compromisso do casamento. Então, qual é a nossa prioridade? É ganhar mais dinheiro? É trocar de carro? É comprar moto? É fazer a reforma da nossa casa? Ou é a nossa família? Não estou dizendo que você tem que ter uma vida pobre. Você tem um desejo. Quem é a mulher que não tem um desejo? Ah, meu filho, eu queria trocar o nosso quarto. Comprar um sofá, uma televisão, uma roupa nova. Não estou dizendo para você pagar esse voto de pobreza, de voto. Mas são as prioridades que nós devemos ter. Uma não exclui a outra. Agora, só que a família, como bem maior nosso, esse que tem que vir em primeiro lugar. As famílias têm que investir em momentos dele próprio. Tem homem que gosta, tem amigos, fica com os amigos, mas não tem tempo no sábado à noite para comer pizza com a esposa e com os filhos. Mas tem um tempo do mundo todinho para outra coisa, mas para a família não tem. A mulher do mesmo jeito. Ela tem tempo para conversar com as amigas e tudo, mas não tem um tempo a sós com o marido, porque não é a prioridade. Então, nós devemos ter a família como prioridade. Depois da nossa salvação, é a família que nós devemos ter, eleger como prioridade. Ah, eu quero isso, mas eu podia fazer isso pela minha família, então faça pela sua família. Aquilo que você quer, você deixa para o segundo plano. E nós, irmãos, nós somos aquela carta lida e escrita por todo mundo. Você acha que não? Você sobe essa ladeira da Moriá e desce, você está sendo lido. Você está sendo observado. E a sua família também. Está dizendo, olha, o filho do irmão que é crente, e é desse jeito. A filha do irmão que é crente é desse jeito. Por exemplo, roupa. Quem compra a roupa do seu filho e da sua filha? É ele mesmo? Ou é você? Aí a filha quer vestir uma roupa igual do colégio. Nada contra. Mas ela honra os princípios bíblicos. E tem deles ainda que que manda no pai e na mãe. Ah, porque foi ela que queria. Não, não é assim. É você que tem que dizer. O pai e a mãe tem que falar. Em primeiro lugar, o pai. É falar. E a esposa confirmar o que o esposo... Porque é assim, lá em casa é assim. A minha filha quer uma coisa com a mãe, não consegue, vem para cima de mim. Aí eu também não. Ela me ligou ontem, São Luís, pai, eu queria 15 reais. Eu tinha um dinheiro, mas só que eu já tinha mandado dinheiro para ela. Eu falei, não tenho. Ela foi lá para minha esposa. Minha esposa já sabe, não, Ana Maria, não tem. É pouco? É pouco. Mas é princípio. Se eu digo uma coisa e a minha esposa diz outra, como é que vai crescer o meu filho e a minha filha? Qual é a responsabilidade que eles vão ter? Lembrando que esse pai, esse menino, essa menina, amanhã vai constituir uma família também. E aí o que acontece? Você sabe quando tem um problema na família. Atinge não só o casal, mas toda a família. Se você observar, infelizmente, alguns irmãos e irmãs que têm problema com filhos dependentes químicos, é de cortar o coração. Então, a prioridade, irmãos, é a nossa família. Amém? O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito do resgate foi selada com um remidor, descalçando o sapato e entregando-lhe a Boaz. Ruth 4, 7 e 8. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E tudo que o povo estava na porta e os anciões disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa
como a Raquel e como a Léa, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com a mais elevada honra. Aleluia. Tinha esse costume, irmãos. Agora, mais importante do que o costume é a palavra. É o compromisso. E nós, como crentes, e se tratando de família, nós devemos assumir esse compromisso como família. Porque esse costume que existia, ele foi observado por testemunhas, mas se Boaz não tivesse palavra, o costume era desfeito, não valia de nada. Então, nós devemos ter esse compromisso de assumirmos com as nossas obrigações. Não só em público, porque muita gente quer assumir o compromisso quando está em público. Mas nós devemos começar quando ninguém está vendo. É dentro da nossa casa. Com os nossos filhos, ensinar para eles a obrigação de, uma vez assumir o compromisso, de cumprir. Porque muitos querem mostrar algo que não tem. Quer mostrar uma família feliz fora. Um esposo aqui em cima, aqui dentro da igreja, maravilhoso. Mas em casa não tem. Não assume compromisso. Uma mulher que aqui ajuda em tudo, mas em casa não cuida do esposo. Um homem que aqui é uma bênção, mas se você perguntar para a esposa dele e para a filha dos filhos dele, não é tanta bênção assim não. E algo assim, irmãos, que assim, eu tenho muito cuidado passar para os meus filhos, é a questão seguinte. O pastor Samuel, um desses, não foi se foi o pastor Samuel, eu não vi na internet, acho que foi o pastor Fábio, que chegou o pastor em casa e um menino ficou arrodeando a mesa. O que foi, meu filho? Não, pastor, é porque meu pai disse que o senhor tem 2 caras, só estou vendo uma. Irmãos, não abra a boca no café da manhã com seus filhos para falar mal de ninguém. Até porque a Bíblia não diz isso. E o nosso manual de fé e prática não é isso. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Se abrir a boca para falar de alguém, fale para abençoar. Assuma o compromisso dentro da sua casa também com a palavra de Deus. O compromisso que eu tenho com a palavra de Deus não é só quando eu estou aqui pregando lá no ponto de pregação, não. É dentro de casa e fora de casa também. E esse compromisso nós devemos ter com os nossos filhos. Fortalecer o culto doméstico. Como é que seu filho, ele vai comer? Você tem desejo de ver seu filho pregado, não tem? Tem. A sua filha cantar, amém. Como é que ela vai fazer isso se você não exercita dentro da sua casa? Não exerce o compromisso com a família dentro de casa? Amém? E por fim, a remissão da linhagem de Davi, através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida e teria agora alguém para cuidar dela em sua velhice. Uma história que começou com tristeza e choro. E ela vai terminar com o quê? Com festa, com alegria, com júbilo. Irmãos, a importância do casamento é muito grande. Muito grande. Eu digo isso por experiência própria.
por tudo que eu passei, e se eu não tivesse uma esposa que fosse obediente a Deus e lutasse pelo casamento, não estaria aqui hoje. Não teria uma família consolidada. E não estaria vivendo as maravilhas que nós vivemos. Não falo maravilhas financeiras, falo maravilhas espirituais. Agradeço a Deus por ter me dado mais do que eu merecia. Ter uma filha maravilhosa. Cada dia, ver Deus trabalhando na vida do meu filho. Hoje de manhã eu estava falando com a minha esposa. Emanuel tem 12 anos, completar 13. Ele só toma 1 ml de um remédio. Tem criança de 2 anos que toma 2,5 ml de manhã e à noite, 5 ml. Então, veja a importância do casamento, de fortalecimento da vida, da família. Ela que tinha tudo para dar errado, mas ela foi obediente. E através dela é que veio o nosso Salvador. Imagina só como o inimigo, ele luta, para você ver o quanto o inimigo luta contra a família. O inimigo fez de tudo para acabar com essa história. Não vou dizer que ele sabia que da linhagem, que ele não tem esse poder. Mas veja o quanto ele lutou para destruir isso. E foi através desse casamento que nós tivemos quem?